vacão aneke, mi vacão aneke, mi vacão aneke, mi vacão aneke, mi vacão cachaê, mi vacão cachaê, mi vacão cachaê, mi vacão cachaê. Sou Thelma do Povo Taurepã, do estado de Roraima. Sou coordenadora da União das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira. Falar um pouco sobre a história dos povos indígenas. Quero relatar um pouco aqui a história que a minha própria etnia, o povo Taurepã, perpassa em todos os momentos históricos de luta e resistência desse povo. Muitos continuam falando a sua própria língua materna, mas muitos de nós que saímos de onde morávamos, do nosso convívio dentro da língua materna, com a nossa cultura, com o nosso modo de vida. Uns ficaram na Venezuela, outros estão espalhados em vários territórios indígenas dentro do Brasil. Eu estou hoje dentro de uma região chamada Amajari, que fomos impedidos de falar nossa própria língua materna, porque fomos colonizados também pelos fazendeiros e que muitos não permitiram que os nossos avós falassem a própria língua materna. Historicamente, a nossa cultura foi violentada, como até hoje lutamos contra a violência dos nossos próprios direitos, uma violência histórica que muitas das vezes, ou nenhuma das vezes, é contada de fato como aconteceu a violência contra nós, povos indígenas. E essa violência histórica, ela afetou nas nossas vidas, na nossa vivência, dentro dos nossos territórios. Tiveram que ser demarcadas nossas terras, tiveram que ir para o Congresso para assegurar as nossas vidas e, dentro dessa vida, assegurar a nossa saúde, a nossa educação, a nossa existência dentro de um território brasileiro. Os impactos, eles são muitos. Principalmente, afeta a nossa saúde. E essa violência afetou diretamente o psicológico de nós, povos indígenas. Observem que muitos indígenas, eles não aguentam a pressão e eles acabam tirando a sua própria vida, porque a violência de não ter uma terra demarcada, de não assegurarem uma educação, uma saúde, uma vida plena que, de fato, nós, antes da colonização, antes da invasão das nossas terras, nós tínhamos uma vida tranquila. E essa saúde mental também afetou todo o nosso corpo. E devido a vários fatores, a saúde, ela chegou e atingiu não só a mente, mas como o corpo. Quando nós não temos a terra, o povo mora em um contexto urbano, não tem a terra para se plantar, não tem a terra para colher, e isso afetou a saúde dos povos indígenas. Muitos contraíram uma diabetes, hipertensão. A colonização, de fato, ela nos oprimiu. Ela quase exterminou os povos indígenas, com a sua língua, com a sua cultura, com o seu modo de vida. Dizer que nós, povos indígenas, somos originários, temos direito à nossa própria terra, à nossa própria cultura, à nossa própria língua, o nosso próprio jeito de viver, modo de viver. E fomos tidos como incapazes, até ditos que nós não tínhamos alma. Então, esse processo
de colonização, esse processo de violação de direito, ele até hoje está aí. Muitas das vezes, os parlamentares, ou todas as vezes que os parlamentares ousam violar os nossos direitos, tentam rasgar uma Constituição, e hoje nós temos essa segurança. Hoje o povo indígena, ele avançou muito, porque hoje nós conseguimos chegar até a universidade, assegurar os nossos direitos através da caneta e não irmos mais para a borduna. E essa borduna, muitas das vezes, ela nos assegurou o nosso viver dentro dos nossos territórios. E hoje chega uma pandemia que também, junto com essa pandemia, tentam violar os nossos direitos. Não querem assegurar a vacina para os povos indígenas. Tivemos que ir para o STF, como todas as vezes, para assegurar os nossos territórios, as demarcações, tivemos que ir até ao Supremo e tantas outras violações que sofremos. Precisamos garantir o direito às próximas gerações. Precisamos garantir a vida das mulheres indígenas. Porque se nós não assegurarmos a vida das mulheres indígenas, o mundo, o povo irá sucumbir. Olá, meu nome é Zuleika da Silva Thiago, terena, aqui do Mato Grosso do Sul. Sabemos que os povos indígenas sofreram violência ao longo da história e isso repercutiu em várias situações que os povos vivem agora, nesse século. Então, são vários séculos de acontecimentos históricos, culturais, tradicionais, que fizeram com que houvesse mudanças radicais mesmo, né? Por exemplo, a atuação das igrejas que oprimiram a nossa religião, a nossa cura, a nossa tradição. Por exemplo, a medicina tradicional, as parteiras foram excluídas, então não tiveram mais seus rituais. Então, a partir disso, houve essa opressão que, infelizmente, a maioria dos povos não exercem mais. Então, isso é um dos impactos que aconteceu contra os nossos povos. E isso, se o indígena não aceitasse o Deus do cristianismo, o Deus da igreja, e deixasse o Deus deles, ele não sobreviveria. Então, como indígena, teria que aceitar o Deus ocidental, vamos dizer assim, e o meu Deus continua sendo eu. Então, isso levou a estigma, preconceito, discriminação racial, por acreditar que existe apenas uma religião, um Deus de verdade, enquanto que os povos indígenas acreditam em vários, né? Deus do sol, da terra, da água, da floresta. Então são vários, né? Então tivemos que nos adaptar, tivemos que nos enfrentar toda essa situação para que estivéssemos aqui até agora. E isso levou um impacto sobre a violência na saúde mental dos nossos povos. Enquanto terena aqui do estado do Mato Grosso do Sul, e tem outras etnias também, aqui no estado são 8 etnias, observamos que na população Guarani Kaiowá tem uma porcentagem maior de questão de saúde mental quanto ao suicídio, que a população Guarani não tem a questão territorial que antes tinha, agora ele vive em pequenos hectares, então isso repercutiu na vida social, cotidiana, cultural desse povo. Então, tradicionalmente, o ser Guarani não é mais como tempos atrás. Então, isso repercutiu na saúde mental, na saúde social desse povo. E não diferente do terena, que também existiram casos de suicídio, por exemplo, né? E doenças mentais, que não é só depressão ou questões de suicídio, né? Tem pessoas que tomam psicotrópicos, ansiolíticos para tentar minimizar a situação em que vive. E quantas equipes da saúde
indígena no enfrentamento dessa violência. Eu trabalhei um bom tempo na saúde indígena, uns 7 anos, eu sou enfermeira, e observei que a CESAI não tem muitos recursos para manter uma equipe grande, uma equipe multidisciplinar recomendável para os povos. Nós temos uma equipe de atenção básica que atende às aldeias. Então, por exemplo, tinha uma psicóloga para 7.000 pessoas, então não há condições de fazer uma qualidade de atenção. E isso era uma das dificuldades que as equipes de saúde enfrentavam durante a pandemia do Covid. Isso repercutiu mais porque a gente só ficou visado nessa questão de combate ao enfrentamento ao Covid e falta de recursos humanos, então isso repercutiu na questão de óbitos na população terena. Aquidauana foi um dos maiores aqui no estado, né? Então a gente enfrentou isso, verificou isso, que a maioria dos óbitos em terena que já tinham comorbidades. As doenças atuais nos alcançaram, obesidade, diabetes, hipertensão, então isso nos afetou. Então, infelizmente, chegamos a maioria dos casos de óbitos aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Meu nome é Cristina Itaquá, eu falo aqui da terra indígena do Rio Silveira, em meio à Mata Atlântica. Sou do povo Machacali, sou professora, estudei filosofia e também auxilio, o meu companheiro nos trabalhos na Casa de Reza, e temos um trabalho de fortalecimento das medicinas tradicionais aqui na nossa comunidade. Meu nome é Carlos Papá, sou Guarani Gá, daqui da aldeia Rio Silveira, que fica no município entre Bertioga e São Sebastião. Eu sou formado em audiovisual e também, eu sou líder espiritual. Ao longo de muitos séculos, os povos indígenas vêm sofrendo uma série de violências que afetam diretamente a vida na floresta, a vida das comunidades. E essas violências, sofridas, elas têm várias camadas. Então tem a violência histórica, sofrida pelos não indígenas, cometendo contra os povos indígenas, e isso eu falo assim muito fortemente com relação ao processo de evangelização. As igrejas de várias vertentes há muitos séculos vêm tentando impor para os povos indígenas um Deus. E essa evangelização hoje, ela vem se tornando cada vez mais violenta, no sentido de que não é somente o sentido de roubar as almas e converter para uma outra religião, mas é também uma dominação de territórios. Então eu vejo uma grande violência, o que vem acontecido entre muitos povos, a falta de respeito para com os rezadores e as rezadoras, a falta de respeito para com o uso das medicinas tradicionais. Então essa é uma violência histórica, que muitos povos de norte a sul do Brasil vêm sofrendo. Mas temos também outros tipos de violência, a violência institucional, que está presente tanto na CESAI quanto nas escolas, nas secretarias de educação, e vários outros meios de interferências dentro da comunidade que acabam causando muitos conflitos, acaba dividindo as comunidades, desarmonizando e desequilibrando a vida dentro da comunidade. Temos também violências no sentido, eu como mulher, dizendo, a mulher ao longo de muitos séculos vem sofrendo também muitos tipos de violência, até internamente dentro das comunidades, porque hoje em dia nós temos muitas lideranças, homens, que não respeitam e que não aceitam a voz da mulher também se colocando, colocando o seu modo de pensar, o modo de ver as coisas. Então, todos esses tipos de violência, desde a violência espiritual, que muitas igrejas impõem, a violência institucional e essa violência também masculina, vamos dizer assim,
que se impõe perante muitas mulheres, e até hoje a gente vem sofrendo muitas consequências, né, desse mau modo, né, de um modo desequilibrado da vida entre o homem e a mulher dentro das comunidades. Embora hoje nós temos também muitas mulheres que vêm se tornando lideranças, né, e que vêm assumindo um papel de se colocar, de colocar o seu pensamento também, né, para que as comunidades se organizem. E como educadora, eu venho observando ao longo, né, de mais de 10 anos como professora, a forma descompassada de como a gestão, né, das secretarias de educação não consegue entender e respeitar o que é educação escolar indígena, né, o porquê é diferenciada, o porquê é intercultural. Então, muitas vezes, acontecem muitos abusos e desrespeito na forma equilibrada de como nós, povos indígenas, vemos o processo de transmissão de conhecimento, né? Porque os saberes e fazeres dos anciãos, das anciãs, eles sempre foram passados de uma forma equilibrada, de uma forma tranquila, mas a partir de um momento, né, que se vem com um currículo de fora da Secretaria de Educação impondo isso para dentro das escolas indígenas, isso gera um conflito. Então, há muito tempo, né, a gente vem tentando se articular para que essas formas de violência não afetem a vida das crianças, principalmente, né? Isso eu me preocupo muito como educadora, como mãe também, como mulher, né? O futuro das crianças, porque se a nossa luta pela demarcação dos territórios, ela é muito forte no sentido de que sem floresta não há vida, né? Então a escola viva é a floresta viva, para que as crianças possam continuar brincando, possam continuar sonhando. Então esse é o nosso ideal. Mas infelizmente hoje nós enfrentamos também tipos de violência ocultas, né, presente nos vícios, como o alcoolismo, que é um grande problema entre muitos povos, né, e o álcool você encontra em qualquer esquina a preço muito barato. Então eu fico muito triste, né, por conta desse problema do vício, do alcoolismo e de outras questões também que têm afetado os jovens, né, como o suicídio, a depressão. Então essas questões todas são violências ocultas que poucos percebem, né, quando um jovem já está no alto nível de depressão, que chega ao ponto de um suicídio e tira a sua própria vida, né, como recentemente aconteceu com jovens aqui próximo de aldeias aqui do estado de São Paulo. Então a gente vem se preocupando muito, né, com todas essas violências que circundam e que rodeiam a nossa vida e como que nós vamos conseguir nos unir, nos fortalecer para vencer tudo isso, né? Mais de 5 séculos de resistência e mesmo assim a gente continua cantando, continua acreditando que a força espiritual é o que realmente nos move e nos orienta também, né? Seja em sonho, seja dentro das casas de reza. É assim que a gente se mantém fortes para acreditar que ainda é possível, né, vencer todos esses tipos de violência que rodeiam a nossa vida. Então essa é a contribuição que eu queria passar, né, essa mensagem para todos os jovens, para todas as pessoas se motivarem a observar esses vários níveis, né, de violência que hoje estão presentes, né, na vida das comunidades indígenas e que nós, né, de uma certa forma, tendo que conviver com esse governo também, que é uma grande violência, temos que nos unir, né, porque a floresta viva, ela vai garantir a vida boa para todos. Então, juntos nós somos mais fortes. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para que todos observem, que todos percebam, né, a dimensão da violência que habita em cada território. Não só com nós, mas com todos os seres. Porque quando nós sofremos uma violência, as árvores, as cutias, as pacas, as lontras, todos os seres vivos, eles também sofrem com a gente. Então, vencer o preconceito, vencer o racismo, o sexismo que hoje existe, é a gente conseguir se libertar e respeitar mais cada um. A violência já começa quando se fala silvícola ou quando se fala índio. Então, já o próprio as falas, quando é dita, já gera uma violência, porque
A partir do momento que tem essa fala para todo do povos indígenas, já gera uma violência, porque já tem uma coisa herança, né, que uma coisa que já vem dos nossos antepassados, que vinha sofrendo isso, e hoje sofremos, quer dizer, um sofrimento moderno, coisas que os antepassados não passavam. Então esse sofrimento moderno gera outra maneira de ter preconceito, porque a gente não pode ter um domínio tecnológico. Se a gente tiver o domínio tecnológico, fala que já não são mais indígenas. E quando gera violência na comunidade indígena, quando na medida que a sociedade opõe dizendo assim, vamos integrar a sociedade. Então, onde já gera essa violência, se integrar a sociedade, e sendo que a sociedade nunca tiveram preparo para que nós, povos indígenas, ser integrada à sociedade não indígena, porque temos nossa cultura, temos nosso jeito de pensar, nosso jeito de viver. Então é uma forma também de integrar e esquecer do meu modo de ser, que é Guarani Bugá. Então esquecer de tudo, aí se integrar. Então, a partir do momento que me integro, eu posso ver os meus irmãos, minhas irmãs, eu posso ver os meus parentes na rua sofrendo, sem teto. E se eu tiver condições, como integrado, eu vou passar despercebido, achando que aquilo é normal. Então, eu vejo isso quando se fala integrar, isso um pouco já é um meio de me achar que ainda não estou integrada, mas nós estamos observando isso, da maneira que a sociedade está se colocando perante o nosso direito. E o nosso direito continua da maneira que o tempo oferece, o tempo que vive, o tempo que se diz. Então, é essa maneira que eu queria dizer que a violência continua o tempo todo, seja na escola, seja na rua, seja o lugar que você estiver, onde não há indígena, você é encarado a inferioridade. Então tem que sempre ter alguém conduzindo. Então a partir do momento que é conduzindo, se torna tutela. Tutela de quem? Alguém? Quem são os meus responsáveis? Então gera essa violência do entendimento do direito que a gente tem. Acho que é isso, Guilherme. Olá, nós estamos aqui, vamos fazer uma gravação agora para falar um pouco sobre as mulheres indígenas. E aqui está a Juju, minha filha neta, que contribui muito e irá contribuir com o futuro das nossas próximas gerações. E dentro dessa próxima geração está ela, e precisamos assegurar a saúde, a educação, precisamos assegurar ela para que ela não sofra nenhuma violência. E nesse momento vamos falar um pouco sobre os povos indígenas. Fala, Ju. Tá. Olá,
Eu sou Lívia Zuniane. Precisa se garantir Minha próxima geração. a próxima geração dela. Mi vakam aneke, mi vakam aneke, mi vakam aneke, mi vakam aneke, mi vakam kashae, mi vakam kashae, mi vakam kashae, mi vakam kashae, iwi yowa, iwi yowa, iwi yowa, iwi yowa. Xo parante, Xo parante, xo parante, xo parante, xo parante, xo